Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Esse episódio faz parte do projeto Travessia, a escola de escuta virtual afrocentrada do Parentalidade Preta. Toda quinta, uma nova aula gratuita construída a partir das introduções originais do podcast Parenta, agora reunidas em um caminho lógico e progressivo de formação. Cada episódio é parte de algo maior, uma trilha de aprendizado sobre consciência, ancestralidade e afeto, pensada para quem entende que escutar também é estudar. Essa escola é gratuita, mas não é mágica. Ela só existe porque há pessoas sustentando Parentalidade Preta e porque cada apoio mantém viva essa travessia. O Parentalidade Preta segue produzindo conteúdo independente, com consistência e propósito. O podcast principal e as séries narrativas como Frantz Fanon, Irredutivelmente Negro e Diop, Estrelas Negras no Céu do Egito. E agora, essa escola feita de som, tempo e escuta. Se esse conteúdo te atravessa, considere apoiar o Parentalidade Preta. É uma campanha honesta onde todo mundo ganha. Quem escuta, quem aprende, quem apoia e quem sustenta. E antes de seguir, se esse episódio já te tocou, avalia e deixa um comentário aí no Spotify. É assim que a gente faz com que o projeto alcance mais pessoas. Então, continua aqui comigo, porque a travessia segue para que você veja a luz em homens escuros. Ancestralidade preta é parentalidade preta. Essa tem sido uma verdade latente aqui nas construções, principalmente depois dessa troca que você vai acompanhar hoje. Para a gente dar mais um passo na direção da consolidação desses conceitos tão importantes para o nosso universo, hoje a gente vai falar de mais um deles, a ancestralidade. Segundo a apostila Universo Yorubá, publicado por Márcio Galvez, divulgado no site www.calameio.com, abre aspas. Sobre a ancestralidade. Muito se indaga sobre esse fator. Para os Yorubás, a vida não se finda com a morte. A Tunua é o nome dado ao processo divino de existência única, a continuidade da vida. Olodumare, supremo deus dos Yorubá, no momento do nascimento oferece aos homens um conjunto de forças sagradas que possibilita a vida, e elas são Ara, que é o corpo físico vindo da alma, Okan, que é o coração físico e espiritual, o órgão que centraliza o poder de vida e a sede da inteligência, o pensamento e a ação. O Jiji, que é a sombra, a essência espiritual. O Emi, o eu, o sopro divino da vida. O Odu, que é o destino e o caminho a ser percorrido. O Egé, que é o elemento do organismo humano. O Ori, que é a cabeça, a individualidade e a identidade. O Eledá, que é a energia dos guias ancestrais do ser humano, ligada à cabeça, ao destino e à cadeia reencarnatória. O guardião ancestral, e depois de alguns outros elementos, por fim, o Axé, que é a energia, o poder, a força da natureza, o poder de realização através da força sobrenatural, a força que movimenta a vida. Todos esses aspectos não morrem, eles voltam às suas origens, isso é, ao Orum, pois pertencem a Olorum, e só ele pode libertá-las. Essas forças divinas animaram os antepassados, os ancestrais e as raízes mães do Axé, e elas partem e voltam da terra do Aie para animar os seus descendentes e discípulos. A ancestralidade confirma a imortalidade, pois a vida continua no Orum, o que seria o mundo espiritual, como ancestrais. Fecha aspas. É sobre esses conceitos que as nossas preocupações devem repousar sempre, uma vez que a ancestralidade se apresenta como um processo contínuo, o que torna todo ser humano responsável. Para além dos aspectos metafísicos que são os ligados à espiritualidade, cientificamente falando, o termo ancestralidade também é ligado à continuidade, mas para falar disso, a gente vai precisar voltar um pouco no tempo agora. Vamos mais uma vez à cidade fictícia que eu criei e serve como pano de fundo para a nossa história. A gente vai a Vale Verde no período que sucedeu à dita abolição da escravidão. E a gente vai falar de uma das figuras mais misteriosas desse local, Dona Ana Quenta. A Cananque era uma escravizada cuja sabedoria transcendia o tempo, carregando consigo segredos antigos desde os tempos do descobrimento do Brasil. Diziam que ela era uma guardiã dos mistérios da terra, uma feiticeira que caminhava entre os vivos e os mortos, protegendo segredos enterrados nas profundezas da história. A lenda diz que há muito tempo atrás, em uma noite de lua cheia, quando os tambores ecoavam através das copas das árvores e os espíritos ancestrais dançavam ao seu redor, a Cananque foi surpreendida por uma expedição de comerciantes de escravas, movidos pela ganância e pelo desejo de poder. Invadiram um vilarejo determinados a capturar a lendária bruxa guardiã. A Cananque resistiu com toda a sua força, lançando feitiços ancestrais e convocando os espíritos da natureza para defendê-la.
Mas apesar da sua coragem, ela foi finalmente subjugada pelos homens armados, que a prenderam com grilhões de ferro e a arrastaram para longe da sua terra natal. Enquanto era forçada por seus raptores, Akananke olhou para trás com seus olhos cheios de dor e determinação. Ela sabia que seu destino estava entrelaçado com os segredos ocultos do que seria o Brasil e que a sua jornada estava apenas começando. Os tambores silenciaram, os espíritos se retiraram para as sombras e o vilarejo ficou em silêncio, marcado pela ausência da bruxa guardiã. Mas dizem que o espírito dela nunca morreu e que sua sabedoria foi transmitida através das gerações, encarnando nas netas de Akananke. Todas elas estariam prontas para desvendar os mistérios do passado e moldar o destino no futuro. Quase 400 anos depois, na Vale Verde pós-abolição, uma figura mística e misteriosa circula sempre pela cidade nas noites de lua cheia. Os mais velhos dizem que Ana Kenta perdeu a sanidade e é incapaz de acreditar na realidade da vida após a abolição. Outros a consideram uma fantasia, uma figura folclórica cujas histórias antigas não têm lugar no mundo moderno. No entanto, há aqueles que reconhecem a profundidade da sua conexão com o passado e a respeitam por isso. Apesar das críticas e do ostracismo, Ana Kenta permanece firme em sua convicção de que seu lar verdadeiro está muito além das fronteiras de Vale Verde. Ela carrega consigo a memória da escravidão e dos segredos enterrados da história, nunca vacilando na sua determinação de encontrar o seu caminho de volta para casa, onde quer que ela esteja. Muitos acreditam que Ana Kenta é louca, outros que ela é bruxa, porque geralmente só aparece nas noites de lua cheia. Como em transe, ela chora, repetindo uma súplica que mais parece uma oração. Muitos não conseguem distinguir o que ela diz, apenas algumas palavras soltas, desconexas, mas sempre as mesmas. Meu nome é Akananke e eu preciso voltar para casa. Voltando ao mundo real, Saidiya Hartman, no livro Perder a Mãe, em seu capítulo 4, intitulado Venha, Retorne Criança, escreve o seguinte, abre aspas. O sinal fixado na cerca de arame advertia: ninguém pode entrar nessa área a não ser turistas. À medida que eu subi o aclive lamacento que levava à entrada do castelo de Elmina, um grupo de jovens adolescentes se aproximou de mim gritando: Irmã, uma África, a escravidão nos separou. Kwesi, o líder do grupo, entregou-me uma carta rabiscada em uma amarrotada folha de caderno escolar e os outros meninos o seguiram, enchendo a minha mão com cartas que pareciam de camurça, pois haviam sido carregadas nos bolsos de trás e nas mãos suadas por muito tempo. Quando eu abri as cartas, elas pareciam que iam se dissolver em minhas mãos, como notas de dólar que circulavam por séculos. As dobras dos papéis estavam gastas e uma escrita borrada feita a lápis serpenteava as páginas acinzentadas. A carta de Kwesi começava assim, : Amada irmã, por favor me escreva. Nós somos uma África, o que significa que somos o mesmo povo e eu sei que é por causa do tráfico de escravos que você foi embora daqui para os Estados Unidos. E eu quero que você saiba que você é minha irmã e eu sou seu irmão, de acordo com a história dos nossos ancestrais, e África é uma terra-mãe de nós dois. Assim, você é bem-vinda ao voltar ao lar. Por favor, vamos manter contato por carta de forma que possamos saber um do outro e nos conhecermos bem como irmão e irmã. Compartilhe meus cumprimentos com os outros irmãos e irmãs nos Estados Unidos. Obrigado. Paz e amor para você, irmã mais velha. A outra carta, a de Francis, era igual a dele. Iniciava-se comigo perdendo a minha mãe e se encerrava com súplicas para que eu lhe escrevesse. A única diferença é que Francis se referia também aos mortos e indagava quando aqueles levados pelo oceano retornariam para o lar. A carta de Isaac era curta. Em 3 linhas ele dizia o essencial: as suas notas na escola, a sua necessidade de ganhar lápis e papéis e a minha condição de criança abandonada. Em sua conclusão, a carta me advertia a aprender a minha história, ou corro o risco de não saber quem sou verdadeiramente. Abre aspas. Por causa do tráfico de escravos, você perdeu a mãe. E se você conhece a sua história, você sabe de onde veio. Fecha aspas. Perder a mãe era ter o próprio parentesco, o próprio país, a própria identidade negados. Perder a mãe era esquecer o próprio passado. As cartas destilavam a história do tráfico transatlântico de escravos. E eu era uma órfã. Os meninos se dirigiam a mim como se eu fosse uma criança vendida e despachada no Atlântico, como se promessas de amor pudessem reparar a violação da escravidão, como se os espíritos errantes estivessem destinados a voltar para casa.
Eles me confundiram por Kossamba, que é uma criança espiritual, que apenas morre para repetidamente retornar, numa sucessão de renascimentos. Por causa desse ciclo de partidas e retornos, exílio e regresso, falecimento e ressurreição, ela também é chamada de Venha, retorne, criança. A criança espiritual vai e volta entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, como consequência das histórias não levadas adiante, os ancestrais não relembrados, o que foi perdido, das dívidas que ainda não foram sanadas. O Venha, retorne, criança remonta os destroços da história e carrega os fardos que os outros recusaram. As idas e vindas dos espíritos das crianças espirituais afligem sua mãe. Os primeiros 8 dias após o nascimento da criança são repletos de ansiedade porque a mãe ainda não descobriu se o seu filho é um fantasma errante em vez de uma criança humana. Para evitar que a criança morra novamente e retorne para o mundo espiritual, ela tenta enganar as forças que poderiam reivindicar a vida do filho. Então a mãe marca ele para que fique feio e o chama de Odonkor, que significa escravo, agrilhonando a criança para mantê-la nesse mundo, ou faz uma cicatriz na criança com marcas tribais da classe dos escravos. Esse truque convence os espíritos de que a vida da criança não tem valor e assim não vale a pena levá-la de volta. Mães africanas, repudiando seu amor, chamavam os filhos de Odonkor, escravos, enquanto os proprietários de escravos chamavam sua propriedade de criança amada, para proteger assim a sua riqueza. Essas mães do povo Akan apelavam para o Kossamba para que seus filhos ficassem no mundo dos vivos e não retornassem às suas mães espirituais, e os senhores ordenavam o escravo a ficar e esquecer todos os pensamentos sobre a terra-mãe e a terra natal. Fecha aspas. Ambas as práticas eram jeitos de manter um filho nesse mundo, mas apenas uma tinha legitimidade para ser praticada por uma mãe que não queria perder o filho. Essa era uma mulher preta responsável pela ancestralidade. A gente precisa entender que ancestralidade e comunidade andam sempre juntos e, como disse a Yapri Talakbara, as pessoas que estão nessa comunidade são responsáveis pela manutenção da mesma, até porque, seguindo o conceito de ancestralidade africano, a gente pode voltar em algum momento, e é bom que tudo esteja organizado aqui para receber a gente no futuro. Esse é o maior investimento que você pode fazer quando se fala em ancestralidade, e não tem como se falar em ancestralidade sem se falar em espiritualidade, porque tudo vai para o retorno. Juntando e amarrando as cordas que não vão ficar soltas ao final dessa introdução desse episódio, eu queria te dizer que a ancestralidade e a espiritualidade devem sempre andar juntas, porque elas fazem parte de um conceito muito maior, que é da sobrevivência de uma comunidade. Afinal de contas, se a gente está aqui, é porque a gente já passou e talvez a gente possa voltar. E por falar em retorno, eu termino com um trecho muito tocante do mesmo livro, Perder a Mãe, de Saidiya Hartman. E ela fala: retornar era a palavra que reverberava pelo castelo de Elmina, como se a única vida possível fosse aquela que existira no passado. Sem parar para pensar, guias de turistas, professores e estadunidenses saudosos deixavam escapar tais comentários. Retorno à mãe. Bem-vindo de volta. É bom estar em casa. E eu não podia sair daqui sem te dizer que essa introdução faz parte do podcast Parenta. O link, é claro, está na descrição desse episódio, bem como o link onde eu te convido a me ajudar a continuar fazendo com que o Parentalidade Preta cresça e continue bancando iniciativas como essa. O link pro Apoia-se. Se essa escuta te atravessou, avalie o podcast aí onde você está ouvindo e compartilha com alguém que também precisa ouvir. O Parentalidade Preta é uma iniciativa independente, construída com tempo, afeto e responsabilidade. É uma escola gratuita, mas ela só existe porque há pessoas sustentando esse trabalho. Apoiar o Parentalidade Preta é fazer parte dessa travessia que transforma a escuta em estudo e o estudo em consciência viva. Além do Travessia, você vai ouvir outros programas aqui na grade do Parentalidade Preta. O podcast Parenta, as séries Fanon, Irredutivelmente Negro, Diop, Estrelas Negras no Céu do Egito, o podcast Resenha, que é uma mesa de amigos falando sobre paternidade, e o Mergulho, onde a gente vai fundo nas questões de subjetividades negras. Por hora, eu te agradeço por estar aqui, por permanecer e por aprender junto. A escola segue aberta e a travessia continua. Esse é o podcast Parentalidade Preta, que trabalha para que você veja luz em homens escuros. Até a próxima.